Estou dando continuidade às minhas experiências espirituais. Revelarei coisas sobrenaturais muito fortes nesse vídeo. Falarei de casas mal assombradas e de locais consagrados. Também dos sangues derramados que trazem maldições aos locais, e dos rituais de sangue que marcam os territórios. Falarei das forças ocultas do sacrifício da carne, e a importância do sangue na bruxaria, e também sobre fazendo magia usando o Antigo Testamento, e os sacrifícios da lei mosaica. As bruxas são as sacerdotisas do Antigo Testamento. Falarei da diferença da lei e da graça, do homem carnal e do espiritual, e também quando uma aliança é extinta, outra entra em vigor. Falarei de demônios territorialistas, e as batalhas de controle territoriais entre a igreja e os espíritos das trevas, enfrentando as bruxas dentro de suas áreas de controle. Falarei de animais possuídos e animais enfeitiçados, e sobre os objetos e produtos consagrados aos demônios. Também falarei de condutores do mal, e brinquedos amaldiçoados. Falarei de casas vivas e casas mortas, e sobre a hipnose e o seu controle espiritual. Também falarei de pessoas amaldiçoadas e sobre a maldição do lobisomem. Também falarei dos louvores ungidos, da fé sobrenatural que move montanhas, do evangelho da ostentação, e sobre a materialização das bruxas. E falarei de dois tipos de ligação espiritual, uma através do sangue, que é a prática do vampirismo, e a outra é através do sexo. Começarei falando de casas consagradas aos demônios. As bruxas, quando começavam a praticar rituais em suas casas, os demônios começavam a visitar elas. Quando uma bruxa vende a sua casa para uma pessoa que nunca se envolveu na magia, a pessoa começa a ouvir barulhos e ver aparições de espíritos, e não consegue morar nessas casas que ficam mal assombradas. E quando a bruxa está perto para morrer, e lança uma maldição em sua casa para ninguém morar ali, fica um ambiente muito carregado. Vai ter muitas casas abandonadas no meio dos matos, florestas e interior que são de bruxas que faleceram, e ninguém consegue morar ali por causa das perturbações. Os demônios que serviram essas bruxas falecidas ficam naquelas casas esperando alguém chegar para intimidá-los. Eles são demônios territorialistas que não querem ninguém vivendo na casa, a não ser que os novos moradores venham a assumir os trabalhos da antiga bruxa falecida. Até as casas onde um grupo de família morre pode ficar mal assombrada, porque se existia grande atividade de demônios trabalhando dentro daquele lar, a família morre na casa, mas as atividades diabólicas ficam na casa. Se uma família tiver uma pessoa que pratica bruxaria dentro de uma casa, ela consegue ligar o lar familiar ao mundo espiritual das trevas. E se essa família morrer inteira e a casa ficar vazia, tenha certeza de que vai ficar mal assombrada, porque o pecado que eles praticavam deixou a casa amaldiçoada. Fenômenos poltergeist, quando é forte ao ponto de fazerem objetos flutuarem, levantar coisas pesadas e arremessarem violentamente essas coisas nas pessoas, significa que existiu uma atividade diabólica muito forte no passado. Talvez isso aconteça na época dos primeiros moradores, e a negatividade ficou na casa. Conheci uma bruxa que morava em uma casa na floresta deixada pelos seus falecidos pais. A casa carregava uma maldição, e parecia uma casa viva por ter tanta atividade espiritual, e essa bruxa fez um ritual para saber o porquê a sua casa era amaldiçoada. Ela invocou um espírito maligno que falou que essa maldição era antiga, e já tinha 92 anos atrás. Uma feiticeira lançou uma maldição sobre os antepassados dessa bruxa. Os seus antepassados eram indígenas que também faziam rituais. E essa bruxa teve que fazer um acordo com esse espírito maligno para desfazer aquela maldição na sua casa. A bruxa ofereceu uma oferenda de ritual para aquele demônio, e as manifestações espirituais acabaram. Como esses lugares são consagrados, irei falar aqui da consagração feita com carnes de animais, que são rituais muito fortes. Quando Adão pecou, Deus sacrificou um animal para fazer uma veste para cobri-lo, e Satanás viu aquilo e começou a imitar a Deus, pedindo esses sacrifícios de animais.
Depois que Jesus se sacrificou na cruz do Calvário, os sacrifícios humanos começaram a se multiplicar, porque Satanás percebeu o poder que tem o sacrifício de uma pessoa, principalmente sacrifícios de bebês, crianças puras e inocentes que mais se aproximam da pureza de Jesus. Uma moça virgem simboliza um sacrifício puro, imitando o sacrifício de Jesus. O sangue puro na magia é a maior essência porque é a vida do corpo. Os sacerdotes usavam os sacrifícios de animais pelo pecado do povo. O sangue derramado cobria o pecado, e afastava a ira de Deus segundo a lei judaica, e a magia copiou isso da Bíblia, usando o sangue dos animais para aplacar a ira dos espíritos malignos, e da mesma maneira que o sangue encobre os pecados no tempo da lei, uma bruxa que se lava com o sangue de animais, encobre toda a sua maldade através do sangue para que ninguém descubra que era uma agente de Satanás. Da mesma forma que o anjo da morte viu o sangue nos umbrais da porta, e não fez nada à casa de Israel, na bruxaria, o sangue protege a bruxa da morte, não deixa o anjo da morte enxergá-la para levá-la segundo a magia. Eu vi muitas bruxas escaparem de vários acidentes de carros, motos, balas perdidas e até de doenças mortais. Tudo isso é um engano de Satanás. Quando Deus determina que a morte venha buscar, não tem ritual que segure a vida de uma pessoa. Eu me lembro de uma bruxa idosa que tinha um câncer incurável bem avançado. Ela fez um ritual muito forte com o sangue de uma virgem. A morte da moça no lugar da sua, significa que a bruxa foi substituída por outra pessoa na hora da morte. Isso lembra o Antigo Testamento, quando o povo de Israel pecava, e um cordeiro era morto em seu lugar, até que Jesus morreu uma vez por todos, sendo o último cordeiro substituto. Infelizmente a alma da moça foi entregue no lugar da bruxa idosa, não porque Satanás é bom e poupou a vida dessa feiticeira, é que no mundo espiritual, ela seria usada pelos seus propósitos malignos e tinha importância para os seus planos. Enquanto a jovem não significava nada por não ser uma bruxa, e não fazer nada de importante para o diabo, por isso que a jovem foi descartada como um lixo, por não acrescentar nada no mundo das trevas. Mas quando Satanás não precisa mais dos serviços das bruxas, ele leva todas para o inferno. Essa bruxa idosa chamada Clara foi curada do câncer com a morte da moça, mas o espírito do pacto pediu a alma dela em troca. Eu revelei o nome dessa bruxa, porque ela faleceu depois da pneumonia. Quando 5 anos se passaram da cura do seu câncer, ela morreu de outra doença, e Satanás levou a sua alma. Eu acredito que um demônio colocou pneumonia nela. Jesus veio, se sacrificou e foi o último sangue a ser derramado, para que nenhum animal fosse sacrificado pelos pecados das pessoas. A feitiçaria ignora o sacrifício perfeito de Jesus, e continua fazendo esses rituais. Todos os ramos da feitiçaria que sacrificam animais são malditos. No livro de Gálatas 3 versículo 10, fala que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque Jesus desfez o antigo pacto com o seu corpo e fez uma nova aliança, e o adventismo se recusa a crer nisso, e guarda o antigo pacto. Eles não acreditam que o crente é salvo somente pelo sangue de Jesus. Eles falam que precisamos do auxílio da lei para nos salvarmos, mas o que eles não sabem é que no mundo espiritual isso não funciona. Ou você adere ao antigo pacto ou ao novo pacto. Quem escolhe o antigo pacto está obedecendo à lei mosaica, e terá que excluir Jesus e voltar ao mesmo sistema de sacrifício de animais. Jesus cumpriu a lei mosaica em vida, e desmanchou na cruz do Calvário. Jesus não faz parte da velha aliança, e quando escolhemos a viver nele, temos que rejeitar a velha aliança. Quando escolhemos o velho pacto do Antigo Testamento, temos que voltar ao sistema de sacrifícios de animais, porque o sacrifício de Jesus não foi o suficiente. O antigo pacto rejeita o sangue de Jesus por sua natureza, e você que é adventista e gosta de viver nos 10 mandamentos, terá que observar todo o sistema mosaico, inclusive realizar o sacrifício de animais, porque a lei mosaica foi criada junto com os sacrifícios de animais. A lei mosaica e os sacrifícios de animais são inseparáveis, porque toda aliança requer sangue derramado. A antiga aliança sempre derramou sangue de animais,
e a nova aliança derramou sangue uma vez para nunca mais. Jesus Cristo se ofereceu. Qual era a diferença entre as duas alianças? Uma era sangue de animais que nunca era suficiente, e não cessava de derramar. A outra aliança é melhor porque não era sangue de animal, e sim do próprio Deus. O antigo pacto é tão insuficiente em salvar uma pessoa, que teve que matar milhões de animais derramando rios de sangue, e ainda não redimiu a humanidade. E a graça precisou apenas de um único sacrifício, que foi o sangue divino que deu início à nova aliança. Sacrifício tão legítimo que não precisa mais sacrificar nenhum animal. Um adventista disse que no Novo Testamento não tem doutrinas, e precisamos da lei para podermos ter uma conduta cristã. Eu disse para ele: quem disse ao Senhor que a graça também não tem doutrinas de conduta cristã? E ainda ficou mais estreito viver na graça. Na lei você podia matar. Davi era um homem que as suas mãos eram sujas de sangue, o que proibiu dele construir o templo. Na graça, se você matar, vai para o inferno. Na lei Salomão teve várias mulheres, e antes da lei, Abraão era casado com Sara e tinha uma empregada que se deitou com ele. Na graça isso é adultério. Na lei, as mulheres dos homens de Deus usavam pendentes que são brincos. Na graça, no livro de 1 Pedro 3 verso 3, e 1 Timóteo 2 verso 9, proibiram os pendentes. Se na lei podia matar o seu inimigo, na graça você tem que amar o seu inimigo. Na lei você podia se defender do ataque do inimigo e feri-lo. Na graça, se tomar uma tapa no rosto direito não poderá fazer nada. Na época da igreja primitiva, os cristãos eram arrastados como ovelhas mudas ao matadouro. Esse foi o exemplo de Jesus quando foi açoitado no caminho do Gólgota e não reagiu. E quando Pedro tentou se defender com a espada, ainda foi repreendido por ele. Na lei predominava a carne. Na graça quem domina é o Espírito. Somos espirituais, e o mundo espiritual rasgou a antiga aliança, e quem vive nela os demônios não respeitam. Eles temem quem vive na graça. O mundo espiritual reconhece o valor dessa nova aliança. Eu disse ao adventista: a graça não tem doutrina. Ainda se tornou mais difícil o caminho do crente. Eu disse a ele: não fique só guardando o sábado. Terá que viver toda a lei fazendo os sacrifícios de sangue e se salvar por ela. Não esqueça de quem tem que viver olho por olho e dente por dente, igual a lei ensina, e não viver a lei pela metade. Está em Gálatas 3 verso 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Quem escolhe essa velha aliança se justifique por ela. E ele disse: Jesus falou que devemos observar os 2 mandamentos da Bíblia, que é amar a Deus e amar o próximo, que é o resumo de todos os mandamentos. Não acredito que Deus o aboliu. Eu disse a ele: sim, Jesus disse isso não para afirmar que devemos seguir a lei mosaica. Ele nunca afirmou isso, porque sabia que a lei era insuficiente de salvar o homem. Por isso que ele estava ali em carne para salvar. E também sabia que além da lei não salvar, ela só apontava para o pecado dos homens, provando que ninguém podia andar na lei perfeitamente, a não ser Jesus mesmo. Quando Jesus disse: amai a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo, ele não estava afirmando andar na lei, porque o amor é a doutrina da graça, e foi através do amor que a nova aliança nasceu no sacrifício de Jesus. Deus enviou o seu Filho amado por amar a humanidade, e isso está no livro de João 3 versículo 16. E Jesus se entregou na cruz do Calvário por amor, porque a graça começou com um ato de amor, e tem que operar na graça sempre. Essa foi a ideia de Jesus quando falou de amar a Deus e ao próximo, porque a graça sem o amor não há graça. A própria lei mosaica que falava de amar ao próximo, contrariava esse mandamento. Eles não compreenderam o que é o amor. Só quando Jesus veio que revelou o verdadeiro sentido do amor. Na lei, a carne falava mais alto, e fazia a sua própria justiça segundo a vontade dos homens. Na graça fala mais alto o Espírito, e o homem não faz a sua própria justiça e vive não segundo a sua vontade, mas a vontade de Deus.
As bruxas vivem na lei do Antigo Testamento, elas sacrificam animais, e têm um código de conduta e de respeito entre elas igual ao do povo de Israel. O povo de Israel se considerava irmãos, as bruxas também são assim, unidas, e aquela que traísse a sua irmã, sofria punição de castigo, e dependendo do seu crime, a punição era a morte. No meio do povo de Israel, também existiam essas punições. O povo de Israel considerava como inimigos todos os povos estrangeiros por não serem seus irmãos. As bruxas só consideram como família quem entra para a confederação. Aqueles que pertencem a outras religiões são inimigos. No mundo existem várias bruxas que não fazem parte da confederação, trabalhando sozinhas ou formando discípulas. Para elas se tornarem irmãs, teriam que fazer parte da confederação e obedecer às normas. A religião da bruxaria também faz alianças com qualquer religião, desde que respeitem o espaço delas e não invadam os seus territórios, e nem tomem os seus clientes ou seguidores. Vou falar sobre os rituais de sangue que protegem os territórios das bruxas, baseado no sangue dos umbrais das portas que protegeram aquelas casas no tempo de Moisés. Agora vocês perceberam que Satanás usa a própria Bíblia para enganar. Casas mal assombradas que ninguém consegue viver, pode ter sido uma casa de uma bruxa que morreu, ou de famílias que mesmo sem serem bruxas, podiam ter um envolvimento com a magia. O sangue aspergido nessas casas protege o território, e mesmo a bruxa morrendo, a sua casa fica com os mesmos espíritos que trabalhavam com ela, impedindo que novos moradores entrem. Aconteceu um caso macabro, de uma bruxa que foi desafiada por uma família que a ameaçou de morte. Um dos integrantes da família invadiu a casa dessa bruxa para matá-la, mas ela ficou invisível. Eles nunca conseguiam matar ela por ficar invisível, mas sempre ela estava em sua casa, e a família pensava que a bruxa havia fugido e abandonado a casa. Uma bruxa invisível é perigosa, ela pode mover qualquer objeto e matar alguém. Essa magia se chama poder de encantamento, que deixa a pessoa encantada parecendo um fantasma, podendo ser um vulto que passa rápido. Nem tudo é espírito do mal que perturba uma pessoa, pode ser uma bruxa encantada que está assombrando a casa. Essa bruxa que teve a sua casa invadida não fez nada com o rapaz, e o deixou sair de sua casa, mas no outro dia, ela ofereceu um ritual de morte para matar toda a família. O demônio pediu um ritual de crianças mortas para ceifar a família inteira. A bruxa fez um acordo e disse: eu faço o ritual sem o sangue dessas crianças, desde que derrame o sangue das crianças dessa família, para que os sangues derramados delas formem um ligamento espiritual ao ritual. E toda vez que essa bruxa fazia um ritual de morte, o demônio matava uma criança daquela família, e o seu sangue derramado completava o ritual. Existiam duas crianças bem pequenas na família que o demônio matou. A primeira criança tinha 4 anos. Ela fugiu de casa indo para a avenida bem movimentada de carro e foi atropelada, e o seu sangue foi derramado na pista como ritual. A segunda criança tinha 6 anos e caiu da laje da casa, e bateu a cabeça morrendo. O seu sangue completou o ritual, e depois veio um ciclo de maldições naquela família que desafiou a bruxa. A morte das duas crianças inocentes, tendo o seu sangue oferecido nos rituais, completou, e agora a maldição hereditária iria cair naquela família. Em 10 anos, a família inteira não existia mais, e foi morrendo um por um de doenças, suicídios, outros de acidentes e também assassinadas. As torres gêmeas do World Trade Center, as pessoas que trabalhavam ali, foram oferecidas em um dos maiores rituais de sacrifícios humanos da história da humanidade. Nesse grande ritual, não houve derramamento de sangue, porque o sacrifício seria as pessoas das torres gêmeas. Satanás pediu um sacrifício de pessoas vivas. Na época eu era bruxa, e a maçonaria para a qual a gente trabalhava, estava por dentro desses acontecimentos com o financiamento dos Illuminatis. Na cinematografia de Hollywood, ou na área da música sobre a disputa do estrelato, se aquele cantor que está fazendo mais sucesso do que todos os cantores, sendo a principal celebridade do momento,
O cantor que está em segundo lugar como estrela, paga uma bruxa para fazer um ritual de morte, e quem vai ser o sacrifício desse ritual será a estrela do momento, e a sua morte não pode ser de doença, e tem que ser uma morte que venha ferir a sua carne para que o seu sangue venha a ser derramado, e o sangue dele fará parte do ritual para completar. E artistas de Hollywood, quando se incomodam com o sucesso de um ator, eles recorrem às mesmas práticas de tirar o ator que atrapalha o seu brilho, e o impedem de assumirem o topo do sucesso. E sobre o derramamento de sangue em um lar, mesmo que não tenha bruxaria nessa residência, se a família inteira é assassinada na casa em uma chacina, aquele sangue será como um ritual de sacrifício que os assassinos ofereceram aos demônios, sem terem noção do que fizeram para o mundo espiritual, e a casa fica mal assombrada. Um bar que já é um altar de Satanás, onde tem bebidas, sexo, drogas e danças. Os espíritos malignos agem nesses lugares, e quando uma pessoa é assassinada dentro desse bar, o sangue dessa pessoa será como um ritual oferecido para os demônios que estavam naquele bar, lembrando que o bar é um altar de Satanás, ou templo de iniquidade dos demônios, e quando uma pessoa é morta no bar, ou em um salão de danças e bebidas, o sangue dessa pessoa irá trazer tanta maldição para esse lugar que atrairá mais mortes, porque os demônios irão querer derramar mais sangue, e assim formar um ciclo de maldição. Falarei sobre a batalha espiritual, e controle de territórios. Muitos lugares ficam consagrados aos demônios, e a negatividade espiritual domina o ambiente. Quando um crente entra nesses lugares para orar, ele sente que nesses locais existe interferência espiritual de demônios. Os sinais espirituais ficam frequentes nesses lugares. Tem pessoas que quando entram nesses lugares sentem um peso, e saem carregadas das energias negativas. Quando se fala de territórios espirituais, os demônios conseguem controlar um bairro inteiro, uma rua, ou até mesmo uma cidade inteira. Cidades que a taxa de homicídio é alta. Quanto mais pessoas são assassinadas, mais rituais de sangue são oferecidos aos demônios, e a negatividade aumenta e a cidade se torna a pior para viver. Onde não há paz é só tribulação, e o perigo opera. Fora do Brasil, esses domínios de territórios são mais longos. Tem países da Ásia e África que foram entregues totalmente aos demônios. Eles controlam todos os territórios dessas terras. Os feiticeiros consagram vilas, cidades ou até o país inteiro, entregando esses territórios de terras às forças malignas. Os crentes, quando entram em territórios consagrados, têm dificuldades para pregarem o evangelho, porque enfrentam os bruxos desses lugares e os demônios controladores dessas terras. Muitos homens de Deus que são capacitados conseguem tomar territórios dos bruxos, e colocam os demônios controladores para fugirem por um tempo, e mesmo que esses demônios retornem para recuperarem os seus territórios, eles não conseguirão recuperar o território 100%, porque os seus poderes foram enfraquecidos através da oração de um povo. Eles perderam boas partes de seus territórios, e também muitas almas dos lugares que eles controlavam. Eles podem até possuir as pessoas mais fracas e tentar intimidar o povo de Deus, mas as orações da igreja que se formaram ali, enfraquecem as forças deles e as suas atividades malignas. Não são somente as igrejas que sofrem baixas, as tropas das trevas também sofrem. Quando a igreja invade o território dos demônios, podem controlar o local, desde que essa igreja seja levantada por Deus, porque se a igreja não gostar de orar, não fizer jejuns e entrar em um desses territórios, sofrerá muitos ataques até as portas do templo se fecharem, porque em lugares consagrados pelos bruxos tira a força dos invasores, e quando os invasores de territórios não são ungidos por Deus, sofrem muitas baixas. E tem aquelas igrejas maçônicas que são aliadas com as forças das trevas, e não causam nenhum incômodo aos demônios territorialistas. Vocês irão ver grandes igrejas enormes e catedrais na África, e nada de ruim irá acontecer. Igrejas dentro das vilas dos feiticeiros, e os bruxos não irão fazer nada com elas, porque fazem parte do mesmo clube, e participam da mesma empresa diabólica. E os missionários que não são convertidos, homens carnais que entraram no território das bruxas,
Quando viam os poderes ocultos das bruxas e os móveis flutuando, os missionários não conseguiam operar os sinais da parte de Deus, porque suas obras foram reprovadas. Deus não os ouve e nem faz os sinais a favor deles. Quando esses missionários viram a magia das bruxas fazendo os sinais, eles voltaram para os seus países e abandonaram a missão. No mundo espiritual, para combater o sobrenatural você tem que ser sobrenatural. Carne não pode combater o sobrenatural. Carne controla apenas a carne, e ainda faz a vontade dela. Um lutador de UFC pode combater outro lutador igual a ele, mas um lutador de UFC não pode combater um espírito das trevas, mas esse espírito pode matá-lo, e ele não pode tocar nesse demônio. Da mesma forma, um missionário da carne que não pode combater um espírito maligno. No mundo espiritual, a carne não pode vencer aquilo que é espiritual. O crente, para vencer um espírito maligno, ele tem que ser espiritual. As bruxas são espirituais por mexerem com o sobrenatural. O crente, para vencer uma bruxa, ele tem que ser espiritual, porque as bruxas e os feiticeiros são espirituais, porque eles têm contato com o sobrenatural, e quanto mais se envolvem com esse mundo espiritual, mais as suas fés aumentam. O apóstolo Tomé, que era muito incrédulo, quando ele tocou em Jesus e viu as marcas dos pregos em suas mãos, aquilo foi tão sobrenatural para ele, que a sua fé cresceu de tal forma como nunca se viu antes. E Jesus disse: "Você creu porque você viu." A fé dos bruxos é gigante por causa das coisas sobrenaturais que eles veem. Os bruxos têm mais fé no sobrenatural do que muitos crentes que nunca viram o sobrenatural. E a razão de muitos crentes não crerem em experiências espirituais é porque nunca viram. Mas a palavra diz que aqueles que nunca viram, mas crê, esses são bem-aventurados. João 20 verso 29. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste acreditaste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Creia em Jesus, o Filho de Deus. Alguns crentes têm muita fé, e são espirituais em excesso, porque de alguma forma eles viram o mundo espiritual, ou tiveram contato com o sobrenatural. Mas nos tempos de hoje, é muito difícil encontrar alguém que tenha uma fé gigante no sobrenatural sem ver. As bruxas temem os crentes sobrenaturais, porque eles creem iguais a elas, e são tão espirituais ao ponto de enfrentá-las dentro do mundo espiritual. Irei falar de confrontos espirituais entre a luz e as trevas dentro do território do inimigo, como enfrentar as bruxas dentro dos territórios delas em uma batalha espiritual. Dentro do mundo espiritual, a guerra é o crente orando para Deus salvar e libertar a bruxa, e as malvadas lançam magias de morte no crente, e os demônios tentando tocar nas almas deles. Mas as orações dos crentes são como flechas de fogo que atingem os demônios. Essa é a guerra no mundo espiritual. Quando o crente é sobrenatural, a guerra no mundo espiritual é contra os demônios, não contra outros crentes discutindo com eles, falando mal de outras religiões ou de denominações diferentes, desejando a morte das bruxas ou fazendo orações contrárias para os seus perseguidores morrerem. Isso não é batalha espiritual, é guerra carnal que satisfaz o ego, a exaltação, a soberba e todas as vontades da carne. As bruxas são espirituais, e para entrar em seus territórios, estão entrando no campo espiritual de guerra. Quem está em pecado, Deus não envia em lugares perigosos iguais os territórios das bruxas. Nos lugares dominados pelos espíritos territoriais do mal, os que deviam entrar nesses locais consagrados são os que Deus capacitou, porque para entrar no universo das bruxas e tentar ganhar as suas almas, tem que ser ungido de Deus. Para tirar uma bruxa das trevas é difícil, porque elas estão presas nas mãos de Satanás, e dentro dos territórios das bruxas. Se o crente entrar e não for ungido, uma única bruxa consegue paralisar espiritualmente a alma dele. As bruxas conseguem fazer objetos e animais domésticos voarem, fazendo-os flutuarem no alto. As bruxas manipulam o fogo, o ar, a terra e a água. Tudo isso o crente irá virão entrar lá. Falarei de outros territórios espirituais. Os demônios são tão territorialistas, que controlam até um lar de uma família através de objetos anátemas, pecados familiares e outros. A casa de oração, eles querem controlar para dirigir o culto inteiro assumindo o lugar do Espírito Santo.
operando no meio do povo e fazendo maravilhas. A casa de oração é um território importante, porque os demônios podem pregar através da boca dos crentes. Eles podem colocar os louvores que Deus não aprova nos púlpitos. Aquele louvor que você fala que é lindo e gosta do ritmo, um demônio pode colocar em seu coração dizendo: louve esse hino, ele é bonito. E pode ser abominação a Deus. Os demônios gostam de possuir os crentes não libertos para poderem pular, rodar, entregar revelações e profecias. A casa de oração é um dos territórios que mais eles gostam de controlar, para poderem espalhar os seus enganos. E as igrejas sérias que não abriram para o pecado, os demônios territorialistas ficam querendo entrar dentro dessas casas de orações para controlarem o púlpito, que é o lugar de honra, mesmo que a igreja viva em santidade. Se pregar outro evangelho na casa de oração, causa uma legalidade para os demônios entrarem no culto. Se louvarem músicas gospel profana, também irá abrir legalidade para os demônios entrarem. E quando essas coisas entram, não adianta falar que Jesus liberta, cura e salva, porque evangelho falado de boca sem renúncia não terá o mesmo sucesso. O evangelho do mundo não liberta. Os louvores do mundo não tocam no coração e nem fazem ninguém chorar. Vou falar sobre os louvores ungidos. 1 Samuel 16 verso 23. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Esse espírito que disse que foi mandado por Deus não é um anjo. Foi um demônio enviado pelo próprio Deus para atormentar Saul pela sua rebeldia. 1 Samuel 16 verso 14. O espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Aqui é a prova que quando o Espírito Santo se afasta da vida do crente, um espírito maligno se apodera. Davi tocava um hino na harpa, e o espírito maligno se afastava do rei Saul. Louvores santos afastam as perturbações e os demônios da vida dos oprimidos, e os louvores do mundo gospel não afastam, e o que faz é chamar os demônios para dentro da igreja. Uma pessoa oprimida que sofre perturbações, quando ouve um louvor ungido de Deus, ela volta aliviada e liberta da opressão. Mas quando as pessoas pisam os seus pés em uma igreja que louva os louvores do mundo, as pessoas saem da igreja mais perturbadas do que entraram. Você pode ser ungido. O louvor só tem poder em sua boca se for de Deus. Se for louvor do mundo, não funciona na boca santa. No mundo espiritual, as coisas têm que se completar como luz com luz, e trevas com trevas. A luz e trevas não se combinam no mundo espiritual, e sempre vão estar em guerra. Se você é luz, e louva um louvor das trevas, no mundo espiritual não tem efeito, porque a luz e as trevas não há ligação. Se o louvor for da luz e está sendo cantado por um crente da luz, a combinação é perfeita e o resultado é bom. Um crente muito espiritual que é sensível ao mundo espiritual, ele sente a negatividade de certos louvores, não se sente bem, e o coração rejeita o louvor, o fazendo-se desligar. Irei falar do evangelho da ostentação, que é a mesma coisa do evangelho da prosperidade que o crente espiritual rejeita dentro de si, e tem nojo de pregar. Existe uma confusão dos falsos profetas em falar de prosperidade, confundindo viver uma vida próspera com riqueza. Viver uma vida abundante é confundido em ser milionário pelos falsos profetas, que colocam na mente das pessoas para correrem atrás das riquezas e não de Deus. Acreditar em ficar milionário de um dia para o outro através daquilo que eles pregam, é para pessoas iludidas. Se ganhar na Mega Sena, será rico sem esforço, porque para construir uma fortuna leva muitos anos, igual o Silvio Santos. Ou se a pessoa é herdeira da fortuna e dos bens que os seus pais deixaram ao falecer. Nem todos os donos de negócios são ricos. Para isso acontecer, os seus produtos têm que vender bem e fazer sucesso no Brasil inteiro. Os falsos profetas pregam riquezas fáceis, porque eles enricaram de uma forma muito fácil através do próprio povo que eles iludem pregando riquezas. Ficar rico é difícil, mas o empreendedor pode ter uma vida próspera vendendo seu produto bem. Sobre o evangelho da prosperidade que os mestres criaram usando as passagens de Abraão, Isaque, Jacó e Salomão,
um pastor defensor da prosperidade disse que Deus não faz acepção de pessoas para dar riquezas. Ele disse que a palavra de Deus tem que se cumprir, mesmo falando de prosperidade. Eu disse a ele: Abraão foi o pai da fé. Não se compare com ele, porque Deus deu riquezas a ele. Não significa que dará riqueza para todos os crentes. Eu disse: Deus não faz diferença quando quer abençoar alguém. Primeiro ele sonda o coração. Deus dá riquezas para quem ele quiser. Antes disso, ele conhece a estrutura de cada pessoa. Ele sabe aquele que vai cair na fé, e aquele que não vai cair por causa do dinheiro. Ele deu riquezas a Abraão, e tirou Jacó da pobreza dando-lhe muitos bens, porque ele sabia das estruturas desses homens. Deus, conhecendo o coração desses homens, já sabia que eles permaneceriam na fé, não se desviando por causa das riquezas. Se Abraão teve riqueza dada por Deus, foi porque a sua fé foi tão grande que riqueza nenhuma corrompeu o seu coração. Se você tem uma estrutura de fé, e a espiritualidade é igual à de Abraão, poderá receber riquezas e não se desviar. E a maior prova de que o seu coração não está no dinheiro, é usar ele para ajudar as pessoas. O dinheiro é um Deus que ninguém pode se apegar. O dinheiro foi inventado pelos homens, e inspirados através do demônio Mamon. Hebreus 3 e verso 5. Sejam vossos costumes sem avareza, se contentas com o que tem, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Filipenses 4 verso 11 até o 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, se estou abatido, e se também tenho abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Romanos 12 verso 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos nas humildes coisas. Não sejais sábios em vós mesmos, o que importa é o galardão celestial que é puro e santo e não corrompe ninguém. Leia Mateus 5 versículo 12. Esse evangelho da prosperidade abre legalidade para os demônios trabalharem no culto da igreja, e tudo começa no púlpito quando o pregador cai na armadilha de pregar outro evangelho, oferecendo o altar da igreja para Satanás controlar. As bruxas da década de 80 torciam para as igrejas aceitarem esse evangelho, para poderem derrotar os crentes. Falarei sobre a força da hipnose, que é o controle mental. A hipnose é muito utilizada hoje para combater fobias, depressão, diminuir sofrimentos de pacientes terminais, problemas de amnésia, correção de vícios, preparação mental para os vestibulandos, tratamento de obesidade. Através da hipnose, pode fazer a mente regressar à vida passada de outro século ou quando era criança. A reencarnação, que é a doutrina espírita, faz a pessoa acreditar em vidas passadas, porque existe um controle mental. Na bruxaria a hipnose é mais forte, porque além de ter o controle mental, a cabeça da pessoa recebe um feitiço quando a bruxa faz imposição de mãos. As bruxas hipnotizavam os animais para trabalharem para elas, como cobras, sapos, cachorros e outros animais, que sob o controle da feitiçaria podem atacar uma pessoa. E os animais da água, tanto de rios, lagos e as aves do céu, também podem ser hipnotizados. A magia da hipnose é tão forte, que pode controlar até uma pessoa como um robô. Alguns pastores estão usando isso nas igrejas. Falarei sobre as possessões de animais, e também aqueles que não são possuídos, mas são controlados através dos feitiços. Esse feitiço, que é feito sobre o animal, faz o demônio possuir o corpo dele, e quando o demônio possui o animal, ele dá habilidades e inteligência a qualquer animal irracional. Uma bruxa pode cochichar no ouvido de uma cobra e passar uma mensagem, e a cobra, por estar possuída, tem entendimento igual a uma pessoa. Cobras, ao receberem essas mensagens, vão para matar, e os sapos levam doenças para os lares. Cada animal e inseto tem um objetivo quando são enviados pelas bruxas e bruxos. Não se assustem com isso. Lembra que a jumenta de Balaão falou através do poder sobrenatural de Deus. As trevas também imitam e fazem as mesmas coisas com os animais. Falarei sobre brinquedos amaldiçoados, animais enfeitiçados e objetos com produtos consagrados. Animais,
Objetos e pessoas podem carregar maldições lançadas por bruxos. Animais domésticos podem carregar uma maldição de uma bruxa, e para qualquer lugar que o animal passar, ele leva consigo a maldição. Ao ver um gato na rua e pegar para criar, tem que orar, ele pode ter sido usado em bruxaria. E a mesma coisa é comprar um cachorrinho no pet shop, ninguém sabe de onde ele veio antes de estar ali. Se esses animais foram oferecidos, ao trazerem para o lar, também levam os demônios da bruxaria. Não estou dizendo que não podem pegar esses animais abandonados para cuidarem. O importante é orar, e quebrar a magia que está sobre eles. Tem família que tem o seu animal doméstico amaldiçoado. O gato pode ser um instrumento de maldição trazendo azar, doenças, depressão e outros males. E para que o mal seja quebrado, tem que orar pelos animais domésticos. Teve um caso de um cachorro pitbull muito manso com o seu dono. A bruxa lançou uma maldição no cachorro deixando ele mais agressivo. O cachorro não estava mais reconhecendo o seu dono, e o atacou mordendo o seu braço. A maldição foi tão forte que o cachorro morreu de raiva. O corpo do cachorro endureceu em minutos parecendo uma estátua de pedra. Objetos também podem ser amaldiçoados como roupas, panelas, pentes, camas, travesseiro, carros, celular e até alimento. Os empresários levam um produto para a bruxa consagrar, e ele consegue vender muito e lucrar. Aquele produto que será vendido foi consagrado em ritual. Tudo o que é matéria pode carregar maldição. Uma boneca ou boneco das lojas de brinquedos podem carregar maldição. Tudo aquilo que tem uma forma de corpo humano, como uma boneca ou uma imagem de santo, são condutores do mal. Na Bíblia, Deus pedia para o povo de Israel não fazerem nenhuma imagem. Uma estátua é um corpo, assim como uma escultura, uma boneca. Essas coisas, por serem imagens de pessoas, são condutores de espíritos malignos. Um ursinho de pelúcia tem a imagem de um animal, por isso é um condutor. Tudo aquilo que se parece com pessoas ou animais, são corpos condutores no mundo espiritual. Falarei sobre a diferença de um corpo vivo e de um corpo morto. Quem são os corpos vivos? É tudo aquilo que tem vida como as pessoas e os animais. Só Deus para fazer corpos do barro e dar a vida. Quem são os corpos mortos? São os brinquedos, bonecos e todas as formas de objetos. No mundo espiritual, esses corpos são chamados de mortos por não terem vida. Os homens, querendo imitar a Deus, criaram brinquedos parecidos com os homens e os animais, mas não conseguiram soprar o fôlego de vida e dar inteligência e raciocínio para viverem as suas vidas. Colocam pilhas e baterias para o boneco falar, e mesmo assim, quando acaba a carga tem que trocar. Essas criações é uma afronta a Deus, querendo limitar. Tanto os corpos vivos, que são as criações originais de Deus, podem ser possuídos por demônios, quanto os corpos mortos, que são as imitações das criações de Deus, podem ser possuídos. É claro que o objetivo dos demônios é possuírem a criação de Deus, não a dos homens, mas eles, para entrar em um lar, possuem um boneco primeiro. Eles possuem os corpos mortos, que são as criações dos homens, para poderem possuir depois os corpos vivos. Exemplo: um homem vai à loja de brinquedo e compra uma boneca consagrada para sua filha e leva para sua casa. As consequências vêm. O demônio da boneca possui a sua filha, e o pai da menina também. Os seres humanos são corpos vivos, e também são condutores do mal. O corpo de pessoas ou de animais no mundo espiritual é uma casa de morada de espíritos, brinquedos e imagens de esculturas, mesmo sem ter vidas. São corpos mortos e casas espirituais sem vidas que servem de condutores do mal. São objetos que transportam espíritos malignos para os lares. Os seres humanos no mundo espiritual são casas de moradas espirituais. Falarei de pessoas amaldiçoadas na bruxaria. Assim como o profeta Jonas carregava uma maldição naquele navio, e os marinheiros o jogaram no mar e foram livres da morte. Na bruxaria, quando uma pessoa carrega a maldição, todo o lugar onde pisa aos seus pés traz azar, doenças e todos os males. Existem pessoas que são tão amaldiçoadas que nada dá certo, e ainda trazem o mal para perto de quem se aproxima. O lobisomem é uma maldição que a pessoa traz sobre a sua carne. A maldição do lobisomem existe, e são magias que as bruxas lançam nas pessoas.
Um demônio terrível marca a alma da pessoa, e quando a alma é marcada, ela vai sofrer transição entre o homem racional e o homem irracional, que é a fera. Esses dois seres, homem e fera, dividem o mesmo espaço dentro da alma do homem. Por isso que existe uma troca ou uma substituição desses dois seres na mesma pessoa. Uma hora a pessoa é fera, e em outra hora é homem. Daniel 4 verso 33. A sentença sobre Nabucodonosor se cumpriu imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Foi através desse versículo que os demônios começaram a imitar a Deus, fazendo essas transformações bizarras. Os dois seres assumem a personalidade da pessoa e controlam o mesmo corpo. Existem muitos casos de pessoas que se transformaram em feras nos 4 cantos do mundo. No Brasil, os lugares que mais acontecem essas transformações são Nordeste, Pantanal, região Norte, Floresta Amazônica e nos lugares que tem florestas. As bruxas que vivem nas florestas gostam de lançar essas magias lupinas que transformam as pessoas em animais. Tem muitas florestas que são territórios consagrados das bruxas. Falarei da materialização das bruxas. Elas podem assumir a forma de cachorro, cabra, águia, corvo, porco e outros animais. Não existe limite no mundo espiritual. Se a fé chegar do tamanho de um grão de mostarda, tudo é possível. E as bruxas usam esse versículo. Jesus disse que tudo é possível ao que crer, porque ele sabe que o sobrenatural acontece. E ainda disse que uma montanha pode saltar de um lado a outro através da fé. A fé é acreditar naquilo que é loucura aos homens. O homem natural age através da carne usando a sua razão e não entendem, e o considera como irracional e fora de lógica o sobrenatural. Quando o planeta se estende ao mundo espiritual, que é infinito, o homem perde a sua capacitação de compreensão. Alguns feiticeiros que gostam de se transformar em animais, uns têm o gosto de se transformar em lobo. Existe um ritual tão terrível, que o feiticeiro sacrifica um cachorro, e as qualidades daquele animal vêm para o seu corpo. Um demônio canino possui o corpo do feiticeiro, e ele se torna um lobisomem ou uma fera. Falarei da ligação espiritual através do sangue. Feiticeiros ou bruxas também se transformam em vampiros. Quando um demônio do vampirismo possui uma bruxa, ela fica com sede de sangue e sai bebendo sangue de animais vivos. As bruxas cortam as pessoas vivas e bebem o seu sangue, e quando não encontram uma pessoa, elas mesmas se cortam e bebem os seus próprios sangues. As bruxas, quando bebem o sangue de uma pessoa, elas adquirem todas as qualidades e defeitos dessa pessoa. Se a pessoa é próspera, rica e inteligente, nervosa, meiga, vingativa, todas essas características passam para a bruxa. Se a pessoa for amaldiçoada e os espíritos da morte querem levar a bruxa, quando beber o sangue dessa pessoa, ela adquire a maldição e começa a ter problemas. Algumas bruxas que beberam sangue de pessoas amaldiçoadas adquiriam essas maldições, e tiveram tanto azar em suas vidas, que tiveram que fazer rituais de magias para desfazerem. Uma mulher que tem a sua alma pedida pelos espíritos da morte, e uma bruxa bebe o sangue dela, a sua alma passa a ser pedida no mundo espiritual, porque o sangue dessa pessoa corre dentro dela, e traz a maldição hereditária. Ela ficou ligada com a mulher através de uma herança passada pelo meio do sangue. A maldição hereditária não é só através de membros da mesma família. A maldição é lançada no sangue de um dos membros, e todos que herdam esse mesmo sangue sofrerão as consequências. Isso dentro da magia. E quem beber desse sangue herdará a maldição, mesmo sendo uma bruxa. Depois ela se resolve com Satã, que irá negociar e sempre leva vantagem. Como no caso de alguém pedir riquezas. Isso para Satanás é como uma mala de papel em cédula que irá se acabar, e em troca ele pede alma. Bom negociador e trapaceiro que sempre leva vantagens. Quando um dos membros da família que está debaixo de maldição hereditária se converte de verdade, e não ser apenas um membro da igreja, a conversão dessa pessoa deixa ela livre da maldição. Mas se a sua família não se converter, a maldição continuará através dos seus sangues. Não precisa ser da mesma família para herdar essa maldição. Na magia,
Quem beber o sangue da pessoa fica ligada espiritualmente com a pessoa. Uma bruxa que bebeu o sangue de uma mulher que faleceu meses depois, a bruxa faleceu com a mesma enfermidade dela. Essas são as leis do mundo espiritual das trevas. Uma bruxa, quando bebe o sangue de pessoas que têm legiões de demônios, todos esses espíritos malignos migram para a vida dessa bruxa, e ela passa a controlar ou pactuar com esses demônios. E quando uma bruxa bebe o sangue de um feiticeiro, todos os dons e poderes dele vão para ela. E mesmo que o feiticeiro continue vivo, os seus poderes foram compartilhados com a bruxa e estarão ligados no mundo espiritual, como se fossem irmãos de sangue. O sangue do feiticeiro começa a correr nas veias sanguíneas da bruxa. Daí que vem o termo irmandade. A ligação é espiritual entre os dois. Outro tipo de ligação espiritual é através do ato sexual. Mateus 10 versos 7 até o 9. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Lembrando que antes da mulher existir, ela e o homem eram uma parte só, fazendo parte da mesma alma e espírito. Depois Deus tirou uma parte da costela de Adão e fez a mulher. A mulher tem ligação carnal com o homem ao se casar, e também tem ligação espiritual, porque antes da sua existência, fazia parte do mesmo corpo e da mesma alma. Casamento é coisa séria, porque as duas pessoas se unem, e o mundo espiritual interpreta isso como uma só pessoa, como duas metades da laranja unidas, e formando o fruto. Os filhos nascem, e herdam não somente o sangue, mas uma parte da personalidade dos dois. Homens solteiros que vão às casas noturnas, ao se deitarem com uma mulher, mesmo que seja por uma hora, o mundo espiritual entende como se fosse a sua esposa, e naquele momento eles se tornam uma só carne, e os demônios da prostituta passam para ele, e os dele passam para ela, compartilhando demônios entre eles, já que se tornaram um templo só, uma carne só. É a mesma coisa de uma pessoa só. A legalidade é grande. O demônio da prostituta vai ter o mesmo direito de trabalhar na vida dela, igual faz na vida do rapaz por estarem ligados sexualmente. E se o rapaz pratica furto, esse espírito passa para a prostituta. E se ela nunca furtou, irá furtar. E se a prostituta tem a pombagira, irá passar para ele. E o rapaz seduzirá muitas mulheres e se viciará na prostituição. Tem homens que vivem suas vidas sozinhos sem ninguém, não aparece nenhuma mulher, mas quando eles se envolvem com uma mulher que tem o espírito de sedução, esse mesmo espírito passa para ele, e sem ele procurar mulheres, aparecem várias pretendentes para se prostituírem com ele. E a teoria que surge é assim: quando uma mulher vê um homem solteiro sem ninguém, elas entendem que ele está sozinho porque não é um bom partido, e nenhuma mulher quer. Já o homem que a cada dia aparece com uma mulher diferente, elas olham diferente e falam assim: esse homem deve ter algo de especial, porque todas as mulheres o querem, então eu quero saber o que ele tem, que todas se atraem por ele. Estou curiosa. Eu falo espiritualmente o que esse homem tem. Ele tem a pombagira, e não é somente uma, são várias que estão em sua vida, por ter herdado elas através de um ato sexual com uma mulher infestada de pombagiras. E tem aqueles que quando começam a ver aparecerem várias mulheres para eles dizem assim: eu tenho sorte. E não sabe que está cheio de demônios que herdou através de um ato sexual. O que houve foi uma transferência de demônios para a vida dele. Teve um caso estranho de um homem que até ontem nenhuma mulher o queria, e quando ele saiu com a mulher mais bonita da sua vila, começou a atrair muitas mulheres para ele depois. A teoria que surgiu foi que ele, ao sair com a mulher mais bonita do bairro, todas as outras ficaram tão admiradas com isso que ficaram curiosas para saírem com ele também. Espíritos da sedução trabalham assim, para fazerem o homem se sentir o Dom Juan, e prenderem ele na prostituição. Essas coisas são tão diabólicas que não é questão de beleza, e sim espiritual. Conheci uma mulher que não tinha formosura, e era desprezada por todos os homens. Na época eu era uma bruxa, e fiz um ritual de possessão para a sua vida sentimental, e ela a partir daquele dia, foi possuída por legiões de demônios da sedução. Essa mulher conseguia qualquer homem que quisesse,
e todos os dias saía com um diferente. Eles disputavam ela como se fosse a única. As mulheres bonitas da vila ficaram confusas com uma mulher de aparência desprezível ser como se fosse uma musa do bairro, e essa mulher compartilhava os seus demônios com todos que tinham relações sexuais com ela. Uma prostituta que exerce a sua profissão, ao se unir com vários homens em uma só noite, o mundo espiritual enxerga como se cada um fosse o seu marido, uma só carne com ela. Essa prostituta irá receber demônios de todos os seus clientes, como do vício das drogas e bebidas, espíritos homicidas e dos furtos, maldição hereditária e outras coisas. A prostituta irá se deitar com assassinos, estupradores, alcoólatras, feiticeiros e todos os tipos de seres humanos do mal. Quantos tipos de demônios, um diferente do outro, essa mulher irá receber em seu corpo? Um homem que tem maldição hereditária, ao se deitar com ela, irá passar isso por se tornar uma só carne. Teve uma mulher que se prostituía de graça no seu bairro com todos os homens. Ela fazia isso com prazer, mas teve um dia que ela tentou seduzir o esposo de uma bruxa que participava da mesma escola minha. Essa bruxa fez um ritual de morte para essa mulher, e o espírito da morte já se apossou do corpo dela, e o último homem que se deitou com ela herdou o mesmo espírito da morte. Ela compartilhou para ele quando os dois se tornaram uma só carne naquela noite. A maldição que estava sobre ela foi para a vida dele. Essa mulher morreu 13 dias depois que foi feito o ritual, e um mês depois o homem faleceu. Ambos morreram com as mesmas doenças, ataque cardíaco. Esse homem morreu, e deixou 2 filhos e sua mulher. Ele era casado. Até hoje a sua mulher não entende por que um homem saudável morreu de ataque cardíaco, se não tinha nenhum problema de coração. Quando alguma coisa sinistra vem acontecer com uma pessoa honesta, é porque ela herdou a maldição por ter caído em um laço. Esse é o mundo espiritual, e temos que ter cuidado. Mortes inexplicáveis acontecem. Ligamento sexual é o mesmo ligamento espiritual. Isso é coisa para casamento. Fora dele é maldição. Eu já vi um caso de um jovem puro da igreja que servia a Deus, e nunca teve uma mulher. Esse jovem caiu na fornicação, e os demônios da moça que morava em sua rua passaram para ele, e ele começou a fazer todas as coisas que ela fazia. Esse jovem, por ter vivido uma vida santa, não passou nenhum demônio para ela. Em compensação, ela, que já estava infestada de demônios, passou para ele com a sua queda. Relação íntima é para casados, e as leis do mundo espiritual interpretam assim. Vou encerrar essa parte do vídeo, e continuar em outro vídeo.